não é a criação de leis que defendam uma classe. É isso que eu estou dizendo aqui. Nós estamos criando aqui Tá, só me conceder uma parte? Claro, por favor. Só para debater isso, que Vossa Excelência está colocando, que eu entendo o seguinte: Vossa Excelência parte da ideia de que a Constituição já é suficiente, pois ela, em tese não, ela fixa a igualdade de direitos entre as pessoas. E que, portanto, seria desnecessário fazer outras leis que beneficiassem ou assegurassem direitos de determinados segmentos ou grupos. Se eu entendi, Vossa Excelência, é isso. Veja, Vossa Excelência, o caso das mulheres, por exemplo, a evolução da discussão no Brasil e a compreensão de que a violência contra a mulher era algo muito mais forte do que se imaginava e que a Constituição, o princípio constitucional não dava conta, levou o legislador brasileiro a criar, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Criou por quê? Porque a Constituição não previa? Não, criou porque era evidente que precisava qualificar e proteger esse grupo social. Nós temos outras situações. Outro exemplo é o ECA. Outro exemplo é o ECA. Outro exemplo é o Estatuto da Criança e Adolescente, bem lembrado pela deputada Mônica. Atendimento diferencial aos indígenas, a gente pode... Você tem toda uma política feita, deputado. Eu entendo a colocação, mas é uma política no Brasil que é o desdobramento do princípio constitucional. É o aprofundamento, é a compreensão para tornar a aplicabilidade do princípio constitucional concreta. Né? E me parece que nessa questão dos transexuais nós estamos diante de novo de uma situação de violência crescente. Né? E às vezes é violência institucional, sim, né? Estimulada até por autoridades. Veja, Vossa Excelência, as declarações e o comportamento do próprio presidente da República sobre isso, e agora o governador do Estado de recolher livros porque não é do agrado dele, não é do agrado de determinados segmentos. É evidente que nós estamos diante de uma... Então, você tem uma violência institucional, você tem uma violência cotidiana. Né? Não há dia que você não abra os jornais, ou ligue o rádio, a TV, que você não veja uma situação de violência contra transexuais. E é por puro... Vamos dizer, e é um crime muito específico, como por exemplo de Kelly dos Santos, uma travesti de Campinas que teve o coração arrancado, uma santa colocada no lugar. Como, por exemplo, até hoje, Laura de Bison foi uma travesti que foi assassinada a pauladas na Zona Leste. Os 4 réus confessos estão em liberdade. Então, assim, existe, eu posso te citar inúmeros casos, existem dados pertinentes e que mostram isso da associação da ANTRA, não só da ANTRA, como de outras organizações, que mostram a realidade da violência em relação às pessoas trans. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo. E é um crime objetivado a este grupo. Não é da violência comum, cotidiana. Eu acho que a gente precisa se debruçar sobre isso. Desculpe, Emílio. Não, devolvo a palavra e me desculpe pelo alongamento. Eu já vou concluir, presidente. Mas respeito a posição do Emílio, os exemplos que foram dados aqui, respeito todos eles, como gostaria também que fosse respeitada a minha opinião. Né? Não quero, aliás, quero convencer sim, né? Eu acho que o papel do parlamento é esse, é o convencimento, é eu tentar convencer você de que eu estou certo, você tentar me convencer que você está certo. Esse é o papel do parlamento. Mas eu quis fazer questão, presidente, de expor aqui a minha opinião quanto a isso. Eu acho que os direitos já estão garantidos na Constituição, que nós não podemos incorrer em querer criar direitos apartados do que já existe hoje. Nós temos que cobrar sim. Nós temos que cobrar sim. E isso eu vou apoiar sempre. Qualquer movimento que tenha os seus direitos, como o meu, que não são respeitados. Essa é a minha opinião, presidente. Ok. Presidente. Deputado Carlos César, com a palavra. Senhor presidente, representando Vossa Excelência e todos os deputados aqui, membros dessa comissão, eu quero exaltar aqui o parecer do deputado Tenente Nascimento, que, embora respeite muito a deputada Érica Maurinho, todos os deputados dessa casa, e tudo aquilo que já foi exposto aqui. Eu acho, no meu entendimento, senhor presidente, enquanto parlamentar, enquanto cidadão brasileiro, é que todos nós temos direito de manifestar as nossas opiniões, nossas crenças, aquilo que nós acreditamos,
Mas eu não vejo nada contra alguém, por exemplo, que quer ser vegano. Acho ótimo, a pessoa quer comer só, ela não come carne, é uma opção dela, ela faz o que ela quer com o corpo dela, é um direito dela. Agora, quando essa pessoa, quando alguém que milita nessa causa, acha que por causa disso nós temos que acabar com todos os açougues, que todo mundo que come carne está errado, ou que tem que ser incentivado todo mundo, aí começa a extrapolar. E a meu ver, muito do que acontece hoje é exatamente isso. Eu sou pai e dizia ontem no plenário da casa com respeito a, por exemplo, a ação do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que queria que se cumprisse apenas aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que uma criança não vai comprar um livro achando que está ali apenas um gibi. Eu lia muito quando era criança, apenas a história de um super-herói, e tem ali embutido algo que, a meu ver, não porque era 2 homens ou 2 mulheres, não por isso, mas, a meu ver, ainda que fosse um casal hétero, seria ofensivo com um filho de 9 anos, a meu ver. Então aquilo deveria ser embalado. Me pareceu adequada a ação do prefeito do Rio de Janeiro, como me pareceu também adequada a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teve o mesmo entendimento. Contrário do que teve o STF. Hoje nós estamos debruçando aqui de algo parecido, que, a meu ver, se há uma questão de violência, deputada Ellen, eu sou contra a violência. Eu penso, Vossa Excelência disse aqui que nós não precisamos amar ninguém, né, que precisamos respeitar. Eu penso ao contrário. Nós precisamos amar, sim. O amor está sobre todas as coisas. O maior sentimento é esse. E isso, quando aconteceu lá no passado, porque o que nós vivemos hoje não é algo inédito que está acontecendo agora. Desde lá da pré-história, desde a época de Roma, a pedofilia já acontecia forte. Sodoma e Gomorra já acontecia forte. E quando Jesus veio e pregou o amor, isso era uma afronta. Amar o teu próximo como a ti mesmo, isso era uma afronta. Um romano conseguir amar um judeu amar um romano, isso era uma afronta. O cristianismo veio por isso. Eu entendo sim que nós devemos amar, mas fazer cumprir as normas. Por isso, ao meu ver, o parecer do deputado Tenente Nascimento está amparado na legalidade, na juridicidade, na técnica legislativa, e por isso merece o meu voto. Eu já estou aqui adiantando, não está em votação ainda, mas já estou adiantando o posicionamento. Deputada Mônica Cavalado. Obrigada, presidente. Mônica, por favor, pela ordem. Só um segundo. Nós não estamos aqui testando mérito, né? Nós estamos testando constitucionalidade, primeira coisa. Segunda coisa é que nós estamos aqui discutindo a negação de emprego e educação. Terceira coisa é quando você fala sobre amor, sobre respeito, vamos aliviar essas palavras, porque elas não estão em prática. E uma outra coisa, por que vocês têm uma tendência a toda vez que se fala de homossexuais, de transexuais, vocês as associam a coisas nefastas, como pedofilia, como pornografia? Quem faz isso não é a gente. É essa cultura normativa que toda vez que olha para os nossos corpos, só um segundo, toda vez que olha para os nossos corpos, associa a essas práticas nefastas. Quando você fala de Sodoma e Gomorra, quando você fala de pedofilia, à medida que a gente está falando de orientação sexual, a organização direta da cabeça de vocês vai para isso. Isso não nos pertence. Eu sou um ser humano cheio de subjetividades, sou uma intelectual, sou uma pesquisadora, sou artista, eu sou um monte de coisas. Não dá para você ou ninguém tentar me enquadrar sempre as nossas existências a partir dessas questões nefastas. Quem faz isso com a gente é a sociedade, e é desse lugar que eu estou discutindo para que nós sejamos tiradas. A gente precisa sair desse lugar. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem. Eu estou pedindo uma questão de ordem. Vossa Excelência, a palavra. Nessa questão de ordem, nós estamos em discussão do projeto. Discussão. Então, qualquer deputado pode parar, eu vou pedir com a deputada Maurinho, qualquer outro pode parar uma fala de um deputado, não entrar numa discussão, porque tecnicamente ela está usando o tempo de discussão novamente. Só isso que eu queria saber de Vossa Excelência. Está perdendo tempo, né? Deputada. Mas espera que o presidente dê a resposta, senhor presidente. 10 minutos para cada deputado. Ela já falou. Já esgotou o tempo dela. Ela tem 5 minutos. Para os membros da comissão, né? Pode avançar. 10 minutos. Quem não é membro é 5 minutos. Ok, obrigada.
Tentando colaborar com a discussão aqui na Comissão de Constituição e Justiça, eu gostaria só de lembrá-los e separar todas as falas. A gente tem muitas camadas aqui que mostram a dificuldade de debater um tema que para muitos é novo. Mas eu vou começar então pelo direito, já que a gente está na CCJ. Se a gente ousar dizer que nós não estamos aqui para legislar sobre direitos, então a gente fecha o parlamento, porque eu não sei mais para que serve essa casa. Segundo, se a gente for falar que a gente não deve avançar de direitos, pensem os senhores, façam uma reflexão se a sociedade no seu avançar de costumes, cotidiano e reorganização nunca tivesse alterado os direitos. Imagine a senhora Janaína Pascoal se a gente estivesse vivendo o Código Penal da década de 80, por exemplo. De lá para cá a gente já mudou bastante. Inclusive, na década de 80, por exemplo, eu posso estar errada na data, mas eu acredito que na década de 80, por exemplo, eram possíveis que os senhores homens que motivados por traição pudessem agredir e matar as suas esposas, e era considerado crime de honra. Eles não eram presos por conta disso. Então veja o quanto a gente já avançou na legislação de gênero da década de 80 para cá, devido ao debate de gênero e da necessidade de reorganização da sociedade diante disso. Há tantas legislações específicas que tratam de direitos específicos para comunidades específicas. Nós somos diferentes entre nós, e isso prevê a Constituição, inclusive. Inclusive, por exemplo, quando prevê a autonomia dos povos indígenas que têm uma série não suficiente, mas uma série de legislações diferenciadas, por exemplo, no atendimento à saúde diferenciada, levando em consideração os seus dogmas, as suas crenças e a medicina natural. Eu tenho aqui o Estatuto da Criança e Juventude, que trata das especificidades das crianças. E agora a gente precisa olhar com um olhar bastante caracterizado e de responsabilidade mesmo, que às vezes o Estado não garante às pessoas, e agora eu falo também em nome da codeputada Érica Hilton, do mandato coletivo da bancada ativista, que fez questão de lembrar que às vezes o Estado não garante a plenitude de direito para todas as pessoas em igualdade, porque elas são diferentes. E aí agora, mudando um pouco da temática sobre as emendas, eu acho complexo, ainda mais aqui, a gente querer legislar sobre situações que já são reguladas pelo SUS. A gente não pode recorrer a esse erro. O SUS já tem normativas sobre o atendimento das pessoas trans, seja o atendimento ambulatorial, seja o atendimento hospitalar, mas a portaria é do SUS, é uma questão do SUS. O que a gente trata aqui nesse projeto, que a gente precisa olhar, é que as pessoas trans, principalmente os adolescentes, esses que são expulsos de casa tão jovens, eu me atrevo a falar, eu não tenho crenças, eu não tenho definida, mas se eu pudesse falar para a gente se atentar ao número de famílias destruídas, eu acho que vale a pena a gente ver o quanto, às vezes, a religião impõe sobre as famílias dogmas que as destroem. Por exemplo, os jovens LGBTs que são expulsos de casas tão cedo e ficam aí sem a assistência e o amor incondicional que não deveria faltar da sua família. Mas esses mesmos jovens recorrem a procedimento como, por exemplo, me ajuda, Érica, injeção de silicone industrial, e isso sim causa danos irreversíveis à sua saúde e leva à morte. Leva à morte muitas pessoas buscando a única coisa que eles podem encontrar pela frente. Então, a situação é diferenciada e urgente, porque, como disse Érica Malonguinho, pessoas trans morrem nesse país todos os dias. A gente não está falando das nossas crenças, e, com todo respeito, nós temos que tomar cuidado com as nossas opiniões, porque nós não viemos aqui para defender as nossas concepções de mundo, nem os nossos próprios interesses. Nós temos que ter atenção ao que apontam os dados, o que dizem os números, as pesquisas científicas que questionam, mas não comprovam se há ou não reversão para a harmonização. A gente está aqui para cuidar da
relação cotidiana de um conjunto enorme de pessoas que vivem no estado de São Paulo. Não me diz respeito, não diz respeito ao senhor, não diz respeito às nossas opiniões, nem à nossa família. Deputado, teu tempo expirou. Por isso eu só faço um apelo para que a gente cumpra o nosso papel aqui como parlamentares e ajudemos a evoluir na organização da sociedade do Estado de São Paulo, com um projeto que trata de saúde, ingresso ao emprego e educação para a população trans. Marina, com a palavra. Obrigada, presidente. Quero saudar os presentes, quero dizer que eu já me sinto muito contemplada no ótimo relatório feito pelo novo deputado Emílio, pelas falas que foram colocadas aqui, pela fala da Mônica agora, e especialmente pelas falas da Érica, que trazem muita a importância da gente entender esse dado muito além do que a gente imagina, mas a partir de dados de fato. E hoje é uma população que é mais assassinada do mundo, inclusive no Brasil. E acho que é bem importante o projeto, e queria agradecer as contribuições que foram dadas por vocês, por vossa reflexão, mas entendo que a gente tem uma grande necessidade de aprofundamento, então, por conta disso, eu gostaria de pedir vistas. Ok, vista concedida. Senhor presidente, é possível suspender por 2 minutos? Ok. Vamos lá. Suspender por 2 minutos, vamos lá. É vista concedida. Pela ordem, presidente. Deputado Damares. Para pedir vistas conjuntas. Ok. Está suspenso, presidente? Não, está suspenso. 2 minutos. Não está suspenso. 2 Você minutos. marca aqui o outro. Você pode continuar. Já tá carregado isso. Peraí. Pessoal, vamos entrar na mais lado, por favor. Aí você está É mais, aí não tem prazo, né? Se fosse só Jornalistas livres, tá? Tá ao vivo também. Se fosse só Marinello que tivesse pedido vista, teria uma semana. Explica pra galera, esquece o que eu falei. Teria uma semana para ser avaliado e voltaria para CCJ e aí voltaria para a ordem. Como a Damares, no último segundo, percebendo que o pedido de vista era uma estratégia para que o projeto não fosse arquivado e morto, ela pediu vista conjunta. E o pedido de vista conjunta muda um pouco a configuração deste processo. Então não significa que ele precise necessariamente voltar na próxima reunião da CCJ. Ele ganha um prazo ainda muito maior para ser de novo debatido na CCJ. O que a gente viu aqui foi um freak show, um show de horrores, homens brancos cisgêneros alheios à realidade, à vida de pessoas transvestigêneres, alheio ao desemprego, à vulnerabilidade social, ao número assustador de homicídio e mortes assustadoras, como citou Érica Malunguinho, o caso de Kelly dos Santos, que teve seu coração arrancado. Nós protocolamos o PR semana passada da Andara dos Santos, que foi a travesti, que é apedrejada, morta, paulada, colocada em uma carriola ensanguentada e depois de morta tem seu corpo jogado no mato, uma pedra é jogada sobre sua cabeça, 2 tiros é desferido sobre o seu rosto. É desta realidade que nós estamos falando, é disso que se trata o projeto Transcidadania. Não tem nada a ver com o que os deputados disseram hoje, que foi assim, algo extremamente assustador e preocupante, que me parecia que nós estávamos falando em criar um lugar privilegiado e um patamar superior para a população trans. Na verdade, nós estamos dizendo que o que eles disseram, que era constitucional, o artigo 5º da Constituição, que já prevê a igualdade, o fim da discriminação e etc e tal, não se aplicam às pessoas transvestigêneres, porque as pessoas transvestigêneres ainda estão num processo de serem humanas, de serem reconhecidas enquanto cidadãs, de serem reconhecidas enquanto membros de famílias, de serem conhecidas enquanto pessoas pertencentes a um Estado. O que isso não acontece, o que não é previsto pela Constituição, porque a Constituição ela é muito específica a um grupo e um segmento específico de pessoas, que geralmente são homens, brancos, cisgêneros, heterossexual, pertencentes à classe média. Tudo aquilo que foge a este grupo necessita de políticas públicas específicas. Assim como foi citado na CCJ, o caso das mulheres, o caso do feminicídio, o caso das populações indígenas, pessoas com deficiências que garantiram cotas nos trabalhos privados, porque são pessoas que foram abjetadas.
Eles vivem fazendo política específica. Exatamente, policial. dizem sobre a necessidade de garantir a segurança e a saúde mental e física de policiais, mas que não tem um número estatístico absurdo e violento, não são os que mais morrem no Brasil. Esse morrem é porque uma guerra às drogas, uma política genocida, colocaram policiais e populações um contra os outros. Não é à toa que a maioria dos policiais também são negros, é um projeto racista que colocam, mas mesmo assim, diante deste caso, não são números alarmantes de policiais que são vítimas de uma violência do Estado, como são as populações transvestis gêneros. Então, para quem nos fortalece e nos mobiliza para se engajar, para se auto-organizar, para mobilizar as nossas bases, para trazer as pessoas LGBTQIA+, para dentro de sermos vivas e com dignidade humana. Está posto um governo federal que ameaça todos os dias a nossa existência, está posto um governo estadual que ameaça e caça o debate de gênero e sexualidade, e o debate de gênero e sexualidade propõe uma emancipação e um novo marco civilizatório. O que aconteceu na CCJ hoje é uma coisa assim, extremamente ridícula, apavorosa e que reflete o pensamento hegemônico da sociedade. O que os deputados disseram é exatamente aquilo que se construiu no imaginário popular das pessoas. O Estado construiu uma imagem de pessoas trans e travestis como se fossem pessoas ligadas exclusivamente à pornografia, à marginalidade, à abjeção, e isso se refletiu nitidamente na fala dos deputados que não tiveram a menor sensibilidade e que estão nitidamente cagando, esta é a palavra, cagando para a vulnerabilidade extrema que vivem as pessoas trans e travestis no Brasil. Repete o número do PL, Eric, o nome do PL, para quem quiser procurar o texto. PL 491/2019, é o PL desse ano, a deputada Érica Malunguinho, e é o projeto Transcidadania, que já existe no município e atuou muito bem com algumas coisas que foram mudadas pela Érica porque se fazia necessário, mas a gente viu, a partir da Casa Florescer e de outros centros de referências trans, que meninas e homens transexuais tiveram a oportunidade de reingressar à escola, ganhar uma bolsa de estudo, conseguirem se tornar cidadãos e cidadãs humanas de fato. Então o projeto Transcidadania no município já demonstrou quão urgente é ele se ampliar para o Estado. Então, o projeto 491/2019 se trata de um espelho do projeto Transcidadania que acontece no Estado, no município de São Paulo, e que demonstrou uma pequena mudança, mas é o primeiro passo que se dá para a emancipação social, política, econômica e educacional das pessoas trans do Estado de São Paulo e do Brasil. Última coisa, o que as pessoas podem fazer enquanto foi pedido vistas? Aquilo que você já estava agitando nas redes sociais, o que as pessoas que se interessam podem fazer? Eu acho que as pessoas devem, elas precisam, é super importante. Esta é a casa do povo. A Assembleia Legislativa deve legislar para as pessoas e para todas as pessoas, sem essa segregação que eles dizem que o projeto Transcidadania está querendo fazer, mas na verdade quem está tentando segregar as pessoas são os deputados que não entendem que pessoas trans também são humanas e cidadãs e fazem parte da sociedade. Então é importantíssimo acompanhar o andamento deste projeto a partir de agora, ver como ele está sendo esse processo de vista e ligar no gabinete, mandar e-mails, vir bater na porta dos gabinetes. A gente compreende que muitas vezes a população trans, por conta da vulnerabilidade social, não tem crédito, não tem passagem, mas é importante que nós consigamos fazer uma rede de acolhimento e de afeto para possibilitar que essas pessoas questionem esses legisladores, que essas pessoas confrontem esses legisladores e que esses legisladores parem de usar um discurso transfóbico, discriminatório, mascarado de justiça, de equidade e de qualquer outra coisa que foram as barbaridades ditas ali há 5 minutos atrás. Perfeito. Obrigada, Érica. Imagina.